A segunda parte de interpretação de texto, voltado para a prova de língua portuguesa, ok? Os que fazem parte de primeiro, segundo e terceiro ano tem redação. Eu já fiz 3 vídeos, né? Ficou três vídeos que vão estar à disposição de vocês. Português eu fiz já a introdução sobre texto, né? Interpretação do texto, interpretação textual, no primeiro vídeo. Esse é o segundo, tá? De certa forma, complementando um pouco essa questão teórica. Porque o resto é você ler, você treinar lendo textos que tem um gabarito na internet ou coisa assim, você treinar, responder tanto questões objetivas, tá? Que são questões de marcar, A, B, C, D ou A, B, C, D e E, e responder questões subjetivas, em que você vai colocar sua resposta em forma de opinião formada, em cima do que é perguntado, e que seja pertinente ao texto. A interpretação de texto, ela tem, cada resposta que você der, ou objetiva ou subjetiva, de marcar ou escrevendo subjetivamente, tem que ser pertinente ao que o texto permite, tá bom? Tem que estar lá, às vezes não está diretamente na frase, eu comentei no primeiro vídeo isso. Às vezes está subentendido, está nas entrelinhas, a intenção do autor, ou da pessoa que faz a questão, para você responder de acordo com o que está no texto. Qual é a intenção dele? Às vezes é sutil, é como antítese, é contrariedade, eu sei que só existe uma resposta correta. Geralmente ela é a mais correta que a outra. Boa interpretação de texto, quando tem 5 letras, 3 sendo uma absurda, 2 que podem levar você ao erro, e ficam outras 2 que uma é correta às vezes, mas a outra é mais correta ainda. Muitas vezes a resposta correta ela é 100% certa, inclui uma resposta mais ampla, que é pertinente ao texto, que o texto permite, né? E a outra é correta, mas não é tão completa quanto aquela. Nem sempre as 4 são erradas não, às vezes você acha 2 corretas. Mas sempre tem aquela letra que é a correta, a que está certa lá, que ela responde completamente o que é perguntado sobre o texto. Aí eu vou colocar um pouco mais formal, um pouco mais intenso, né? A interpretação, e tem outras que são mais leves, para quem tem prática de leitura. E treinamento em casa, porque só lendo, escrevendo e praticando é que você aprende. Não tem outro jeito, né? Tudo bem? Mas aí, gêneros textuais, como segunda parte, para reforçar. Todo texto é aquilo que me diz alguma coisa. O texto tem que me dizer alguma coisa. Ele pode ser uma palavra. Se tem uma palavra silêncio e ela está lá colocada na questão como sendo uma palavra na parede de um hospital, ela não é só uma palavra, ela é um texto. Em vez de ter, não se permite barulho ou qualquer tipo de ruído nesse ambiente, porque é um hospital e os enfermos precisam de silêncio para poder se recuperar melhor. Em vez do cara colocar tudo isso, ele bota silêncio. Resume bem, texto é resolutivo às vezes, é uma palavra, uma expressão, é um desenho, um símbolo, pode ser até uma imagem, tá? Uma imagem pode aparecer na prova para você interpretar. Cores, notas musicais, tá bom? Tudo isso é texto, cálculos matemáticos são texto, depende de como é abordado lá. Então esses gêneros estão no meio disso tudo que eu acabei de falar, e aqui reforçando, né, teoricamente, são diversas formas de linguagem empregada nos textos. Elas podem ser formais, tá? Técnicos formais, e podem ser informais também. Pode ser um diálogo entre 2 caipiras, entre 2 pessoas sem escolaridade, tá bom? Pode ser também, a revista Chico Bento, ela é cheia de linguagens, e muitas vezes aparecem os quadrinhos em questões para você interpretar a fala do Chico, né, com algum personagem. Ele usa uma linguagem bem nordestina, sem escolaridade, certo? Abreviando, falando e escrevendo de maneira totalmente fora da escola. Mas sem problema, é texto do mesmo jeito e pode ser interpretado também. Aí aqui o reforço, os gêneros textuais têm os seus tipos, né? As formas como ele aparece lá. Pode ser narrativo, tá? Que eu já comentei inclusive no vídeo de redação. O narrativo, com as suas características que vão estar nesse texto? Com certeza, absoluta, a presença de um narrador. Ele pode estar participando lá do texto, sendo personagem, narrador personagem, mas ele também pode ser um narrador fora do texto. Um narrador que tem conhecimento sobre tudo que acontece, mas ele não está dentro participando. Ele conta a história de alguém, de alguma coisa. Então vai dar presença de narrador, personagens, tá bom? Secundários, principais ou só principais, depende do texto. Vai ter um lugar, o ambiente, o espaço que acontece, né? O tempo do texto narrativo, ele pode ser cronológico, ele segue uma sequência, pode ser psicológico também. Ele vai e volta, ele começa pelo final, depois vai para o começo. Até alguns filmes e novelas trabalham com esse tempo, né, que é psicológico. Nem sempre é na sequência, 1, 2, 3. Pode ser 2, 1, 3, ou 3, 1, 2. A sequência de fatos e acontecimentos. Tendo isso aí, sendo contada uma história, texto narrativo.
O dissertativo, que é o que é cobrado na redação, pode ser um texto dissertativo. Um autor lá, um texto escrito que um autor defende seu ponto de vista através de argumentos. Argumentos convincentes, argumentos consistentes, para você interpretar. O que o autor quer dizer com aquela passagem? O que quer dizer essa expressão? As questões podem vir de toda maneira, tá bom? Para você interpretar da maneira que o texto permite a interpretação. Temos também textos, né, em que pode ser só descritivo, tá bom? Descritivo é aquele que detalha ou lugar, ou detalha uma pessoa, ou animais, ou acontecimentos, ou outras coisas, né? Fatos, situações, tá bom? Pode ser também descritivo, e às vezes ele pode estar no meio dos outros. O descritivo pode estar também incluso no dissertativo e no narrativo, né? Porque ele pode fazer parte dos outros, sem problema nenhum. Expositivo, o que é o texto expositivo? Às vezes é a interpretação de uma entrevista, por exemplo, de uma palestra ou de trabalhos acadêmicos, como vocês estão vendo aqui, ó. Entrevista, pode ser a palestra escrita, tá bom? Ou um trabalho acadêmico. Uma parte dele, um parágrafo ou dois, não é obrigado estar todo o trabalho, a palestra toda não, ou nem a entrevista toda. Eles podem colocar por partes, a questão pode vir assim também. E ele pode ser também injuntivo, esse termo injuntivo, que cai muito em concurso, né? O candidato não lembrando que é injuntivo, fica mais complicado. Os exemplos mais práticos, manual de instruções, pode aparecer como interpretação, tá bom? Receita médica, receita culinária, e pode ser até bula de remédio, tá? E outras situações que são injuntivas, tá bom? Para você interpretar. Aqui são as formas. E o descritivo, para dar um reforço a mais, o descritivo eu coloquei, né? De cada lugar, pessoa, acontecimento. O descritivo pode vir em forma de diário. O diário de Anne Frank é uma obra literária, por exemplo, né? A menina que foi condenada a campo de concentração e registrava diariamente o que acontecia. Ela fez de uma maneira narrativa, mas se tornou também um texto literário, porque ela coloca a essência dela, psicológica, à medida que ela escreve. Então pode ser um diário desse tipo, também bem culto, formal, e pode ser um diário comum para você interpretar. Relatos históricos, relatos pessoais, pode ser a biografia de alguém. Biografia é quando um autor fala e escreve a respeito da vida de outra pessoa. E pode ser autobiográfico. Autobiografia, o autor que está aí e escreveu lá, ele fala dele mesmo. Ele escreve a história envolvendo ele mesmo. Autobiografia. Pode vir também para interpretar. E notícias, né, informativa. Notícias de revista, de jornais, para você interpretar também no texto. Então são várias maneiras que aparecem, você tem como pesquisar isso. Tá bom? A internet está aí, o Google tem tudo lá, praticamente para você treinar e se tornar fera, porque o Enem coloca bem padrão mesmo, né, nas provas, e concursos também. Pode vir em charges, aqueles quadrinhos de humor, às vezes, né, com exagero do personagem, né, para você interpretar a reação do rosto que está lá no desenho, ou da situação em que aparece. Os quadrinhos, os HQs, de ação, infantis, tanto faz. E diálogos. Às vezes é só um diálogo, discurso direto e indireto, diálogo entre uma pessoa e outra. Pode ser em forma de comédia ou não. Então são os gêneros textuais e os tipos que podem aparecer numa avaliação. Eu vou tentar avaliar, botar 2 ou 3 para testar vocês, tá bom? Valeu!